Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada na Igreja Luz do Mundo, que com certeza edificará muito a sua vida. A ministração, o tema de hoje é: o que você vê? O que você vê? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: o que você normalmente vê? Como você vê? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Jeremias, capítulo 1, versículo de 4 a 12. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Amém. Deus faz uma pergunta para Jeremias: Jeremias, o que você vê? E antes dessa pergunta, Deus começa a explicar para Jeremias coisas que seriam muito importantes para o ministério de Jeremias, para o chamado de Jeremias. Deus fala: olha, Jeremias, eu te conheci, não é? Eu tinha um propósito para você, antes mesmo de você ser formado. Então, não temas, e Deus vem falando coisas importantes. Ele diz: olha, não diga eu sou muito jovem. Deus diz: e faça o que eu te mandar, não tenha medo. O Senhor, Ele planeja, Ele faz nascer e dá autoridade. E é nesse aspecto do Senhor dar autoridade é que a gente percebe que Deus então olha para Jeremias e fala: Jeremias, o que você está vendo? Interessante é que Deus usa a visão como um dos sentidos para expressar uma promessa dele para a vida de Jeremias. O que você vê? Vários estudiosos já chegaram à conclusão de que para nós alcançarmos um objetivo na nossa vida, nós precisamos ver esse objetivo já concluído. Nós vemos Deus usando isso também com outras pessoas na Bíblia. Deus fala: Abraão, olha para o céu, olha as estrelas, contempla. Então é uma forma de Abraão sempre se lembrar da promessa de Deus. Então Deus olha para Jeremias e fala: o que você está vendo, Jeremias? Jeremias fala: eu vejo uma vara de amendoeira. E em várias palavras, em vários textos, nós achamos, essa aí é uma árvore, amendoeira. Em vários textos, nós achamos esse termo, vara de amendoeira. E lá no hebraico, quando nós vamos buscar o amendoeira, nós achamos a palavra apressar-se. Na outra terça, quando nós estávamos orando, a gente via passos rápidos, né, passos apressados para fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Então, quando Deus olha para Jeremias e fala: Jeremias, o que você está vendo? É uma árvore de se apressar. Uma forma de Deus estar falando para ele: eu vou me apressar para cumprir a minha palavra. A primeira árvore a florir lá naquela região é essa árvore. Então, quando muda de estação e vai passar para a primavera, a amendoeira ela começa a dar as suas folhas, né, e depois dá os seus frutos. Então, a primeira árvore que sinaliza que algo novo está vindo, que sinaliza esperança, que sinaliza ressurreição. Então, para os judeus, a amendoeira significa apressar-se, significa promessa de Deus, significa autoridade delegada, que nós vamos ver isso em outro lugar, e também significa que mudou a estação.
muda a estação, vamos nos apressar para dar frutos. É isso que essa árvore significa. E nós também encontramos esse significado, aquele que desperta para cumprir a sua palavra. O que você vê? Deus fala para Jeremias. Interessante que eu estava esses dias vendo uma ministração sobre o que você vê, e o pregador ele fala que, dentre os 5 sentidos que nós temos, qual deles, ele faz essa pergunta, qual deles você preservaria, se você tivesse que preservar um só? Você preservaria a sua visão, você preservaria a sua audição? O que você preservaria? A visão, ela dá direção, senso de direção, norte, aquilo que te faz ficar mais independente na vida é a visão. Então, os olhos, a Bíblia fala que os olhos são a janela da alma. Nosso coração, ele se enche daquilo que nós vemos. E a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. A Bíblia nos manda proteger o quê? O coração. Se nós temos que proteger o coração, se o nosso coração se enche daquilo que nós vemos, então aquilo que nós vemos é muito importante, não é verdade? Quando Deus leva o profeta Ezequiel para um vale de ossos secos, a primeira coisa que Deus queria fazer com Ezequiel, o que você está vendo? O que você está vendo? Quantas vezes na nossa vida Deus pergunta para nós, o que você está vendo? E a gente só está vendo situação de destruição, nós só estamos vendo com os olhos físicos, muitas vezes a gente não consegue alcançar essa visão maior, que é a visão que Deus queria que o profeta lhe entendesse, a visão de Deus para o seu povo. Então existe uma visão que é a visão de Deus para você. Vamos dizer juntos? Existe uma visão que é a visão de Deus para mim. Então, existe uma visão que é a visão de Deus para a sua célula, para o seu chamado, para aquilo que Deus tem te colocado. E você precisa alcançar essa visão. E para alcançar essa visão, você precisa entender dessa autoridade que Deus fala aí com o profeta. Números 17, de 1 a 9, nós não vamos ler, mas depois você pode ler em casa. O que acontece nesse contexto? É um contexto anterior que também aparece essa árvore, que também é citada essa árvore. Qual que é esse contexto? O contexto em que um dos israelitas se levanta contra Moisés e contra Arão e fala, Deus fala só com você? Quem que era esse homem? Corá. Corá se levanta e começa a dizer, Deus fala só com você então? Então você é o cara? Deus não pode falar com a gente? Corá começa a desafiar a autoridade de Moisés e de Arão. Então a Bíblia fala que Deus, ele fica, naquele momento em que Corá desafia a autoridade, Moisés, ele cai por terra, ele e Arão começam a interceder pelo povo, porque eles sabiam qual autoridade eles tinham recebido. Eles sabiam quem eles eram e o que eles estavam fazendo ali. Então, naquele momento, ao invés de discutir e dizer, não, eu sou, você não lembra? Fui eu que levantei o cajado e abri o mar, fui eu que fiz os sinais, você não lembra? Moisés podia ter falado isso, na verdade? Eu sou aquele que tem o título, Pastor Moisés. Ele podia ter usado tudo, toda a experiência, mas o que ele fez? Ele orou. Ele foi diante de Deus e ele orou. Ele e Arão começaram a orar a Deus e falaram, Senhor, não destrua todo esse povo. Né? Não destrua todo mundo. Naquele momento, Deus vem e apenas leva a casa de Corá. Mas aí, quando eles morrem, Deus resolve fazer alguma coisa que é assim, tremendo. Deus fala, olha, é o seguinte, você vai pegar 12 varas, que essas varas vão representar as tribos de Israel. E aquela vara que florescer, essa vara significa que eu dei autoridade para essa tribo, para esse povo. Esse é quem tem autoridade. Então eles foram lá, pegaram as varas e colocaram como Deus havia ordenado. E então o que aconteceu? No outro dia chegaram lá e a vara de Arão floresceu. Aquilo que estava morto, porque era um cajado de autoridade, só que ele estava seco.
né? Por isso é que vem aí da palavra ressuscitar. Aquela vara, ela ressuscitou, na verdade, porque ela criou o quê? Folhas e criou frutos. No outro dia, quando eles chegaram, aquela vara estava significando que Deus estava levantando aquela autoridade sobre as demais. Essa vara, ela traz para nós quem Deus deu autoridade, é a pergunta. O cajado. O cajado que foi colocado é um sinal de autoridade delegada. Com a amendoeira, novamente, Deus está revelando a quem Deus deu autoridade. A vara que florescer, essa eu escolhi. A vara que florescer. Aquela que tiver dado flores e frutos, né? Então, o que nós entendemos disso aí? A forma que nós vemos as coisas hoje precisa ser tocada por Deus, para que a gente possa ver como Deus vê a célula, como Deus vê a nossa liderança, amém? Como Deus vê. A liderança não tem nada a ver com quem é o melhor, amém? Muitas vezes nós pensamos assim, eu prego melhor que ele, por que eu não estou pregando? O fulano prega melhor que ele, vamos dar oportunidade para o fulano. O ciclano faz melhor do que ele. Nós começamos a achar que outras pessoas poderiam estar, muitas vezes, no lugar de outras, não é verdade? Nós somos cheios de dar palpite para Deus, né? Se Deus ficasse ouvindo os nossos palpites, né? Muitas vezes, nós não entendemos isso, que a autoridade não tem nada a ver com aquilo que as pessoas fazem de melhor, mas tem a ver com a escolha de Deus. Às vezes você recebeu um convite de ser líder de célula. Eu quero te falar, essa autoridade que você está recebendo nesse momento, é a autoridade que vem do céu para a sua vida. Amém? Amém? É a autoridade para você conduzir. É a sua hora. É a hora da sua vara florescer. Amém? Só que tudo vai depender da forma com que você vê. Você pode ver esse chamado de Deus para a sua vida como um peso muito grande. Você pode ver, mais uma coisa para eu fazer. Você pode ver, não é o tempo, eu sou muito jovem. Tem várias formas de nós vermos esse momento que nós estamos enfrentando. E Deus quer curar os nossos olhos hoje, porque Ele quer nos apressar para a obra que Ele tem, amém? Por isso é que Ele está usando a vara de amendoeira, para nos apressar, para nos colocar no alinhamento dEle. Então, quando você foi convidado para liderar uma célula, essa autoridade, ela vem de Deus. E a forma com que você prova que essa autoridade vem de Deus, não é dizendo, eu sou o título disso, sou o título daquilo, ou não é dizendo, você tem que me obedecer porque eu sou seu líder. Não é assim. A forma que nós aprendemos com Moisés e a forma de Deus é o quê? Florescendo. A vara que florescer, esta eu escolhi. No Novo Testamento nós vemos que Deus nos chama para ser reis e sacerdotes. Existe uma eleição para o seu povo. Existe um chamado de Deus para a nossa geração. Então, entender isso, que não tem a ver com o quanto você sabe. Eu não sei muito. Eu quero te falar que isso não seja uma desculpa, que isso seja apenas um ponto para você crescer. Eu não sei, mas eu vou aprender. Amém? Eu ainda preciso melhorar em algumas coisas, mas eu estou disposto a aprender. Então, tem a ver com escolha. Assim como Deus falou com Jeremias, Deus está falando com a igreja nesses dias. Eu te escolhi para esse tempo, para a sua vara florescer. Deus está nos mostrando nesse tempo a amendoeira. Ele está nos revelando a autoridade. E muitas vezes as pessoas tendem a olhar as coisas. Eu coloquei aqui o copo meio cheio, meio vazio. Muitos já sabem disso. É que se você pegar um copo, colocar metade e perguntar o que você está vendo, alguns vão falar um copo metade cheio. Outros vão falar o quê? Meio vazio. Então, é o mesmo copo, a mesma quantidade de água, mas depende da forma com que a pessoa vê. Ela pode falar, eu vejo um copo enchendo, parou na metade, mas ele vai continuar a encher. Não é? Então, a forma que nós vemos esses dias é que vai determinar como será o nosso trabalho como líder.
como líder de célula, quando você chega e você diz, é comigo, não por soberba, mas como alguém que se apodera do chamado de Deus para a sua vida. Assim como Moisés foi desafiado, você vai ser desafiada. Você vai ser desafiado. Por quem? Pelas circunstâncias, por outras pessoas, por você mesmo, por Satanás. E as perguntas que Jesus também foi desafiado, nós vemos elas se repetindo na nossa vida. Toda pessoa que é levantada como líder, um dia ela terá a sua posição desafiada. Um dia, seja por ela, seja pelos outros ou pelo diabo. Por isso é que é muito importante você saber o que responder diante dos desafios que você tem na sua mente, no seu coração. Às vezes você pensa, mas eu acho que foi em outra época, né? Era assim que Jeremias falava, mas eu sou muito novo. Agora não. E o Senhor está falando, é agora, é a sua vez. O seu posicionamento, né, diante desse chamado de Deus para levar pessoas a Cristo, para cuidar de pessoas, eu quero te falar, Deus está apressando o processo na sua vida. Deus está apressando. Aquilo que demorava 10 anos não vai demorar mais. Deus está apressando. Sabe por quê? Porque a obra do Senhor urge. Nós estamos nos últimos dias, realmente. Então, a sua vara vai florescer. E as pessoas vão olhar para você e vão entender que Deus te levantou. Não porque você falou, mas pelo seu posicionamento e pelos frutos que você está dando. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada na Igreja Luz do Mundo. Para adquirir outras de nossas mensagens, ligue 0 Operadora 34 3226 5642. E que Deus te abençoe.